Pai, damos-te graças, Senhor, pelas bênçãos que tens derramado sobre nós e que na tua grande e infinita misericórdia nos conduziste esta manhã à tua casa de oração para aprendermos mais de ti. Que a tua graça esteja connosco neste momento e que o teu Santo e Divino Espírito possa ser derramado sobre aquele que tem a responsabilidade de pregar e que os nossos corações possam estar abertos à influência da tua mensagem. Tu pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém. Reforçando as boas-vindas de há pouco a toda a Igreja e agora neste momento também àqueles que nos acompanham pela internet, vimos dar-lhes as boas-vindas neste início do nosso culto e para isso vamos cantar o hino 17, 17.
Vamos ajoelhar para orar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Pai, por nos teres trazido aqui à igreja, motivado no nosso coração estar perante Ti, para Te adorar, para ouvir a Tua palavra, para ouvir a mensagem especial que Tu tens para nós esta manhã. Tu sabes, Pai, que carecemos da Tua ajuda, da Tua orientação, do Teu apoio, e para isso estamos aqui e queremos sentir-nos cheios daquilo que Tu tens para nos dar. Vem, Pai, acalmar, serenar os nossos pensamentos. Tu sabes que é muito fácil estarmos presentes, mas distraídos, com preocupações e com assuntos. Vem, Pai, pôr ordem nisso, serenar completamente e pôr-nos conscientes apenas da Tua palavra, da Tua mensagem, daquilo que o irmão Samuel preparou para esta manhã nos transmitir. Estiveste com ele na preparação e neste momento, Pai, pedimos-te que estejas com ele, para que este momento seja um momento diferente para cada um de nós, no nosso coração, no nosso pensamento. Prepara este momento para ser o Teu momento. Vem ser, Pai, também com aqueles que não estão connosco, nossos irmãos e amigos doentes, mas também nossos irmãos e amigos que não têm vindo tanto à igreja. Vem atravessar-te no seu caminho para que se lembrem do quão bom foi ou é a relação contigo. Vem ser, Pai, com toda esta igreja aqui presente. Tu sabes individualmente a dificuldade de cada um, tu sabes individualmente os desafios que cada um de nós leva agora na nossa vida. Vem ampará-los, vem esclarecê-los e vem ajudar a que possamos seguir com os nossos desafios, com a Tua ajuda e com a Tua presença na nossa vida. É o que te peço neste momento, em nome de Jesus. Amém. Como há pouco vos falei, e como tem todos os sábados, temos vindo aqui no momento do culto. Como há pouco vos falei, e como todos os sábados temos vindo no momento do culto a falar especificamente do projeto do Livro Missionário, sendo este o último sábado, eu quero fazê-lo também daqui, este reforço de desafio e motivação a que todos participemos. O projeto do Livro Missionário é um projeto da Igreja. É aquilo que nós, como Igreja, fazemos pela nossa cidade, fazemos pelos nossos amigos, aqueles amigos em que um livro pode ser fácil de dar e com os quais não o fizemos antes. Portanto, é um projeto nosso, pessoal. É um projeto em que nós temos no nosso coração uma vontade. Oramos, pedimos a orientação de Deus para concretizar essa vontade junto dos nossos amigos e também junto da nossa cidade. Aqueles que não nos conhecem, que vão receber algo vindo do céu e que nós estamos a fazer esta pequenina ajuda, esta pequenina contribuição com esse propósito. Esta igreja tem desde há muitos anos participado de coração. Tem-se envolvido, quer nesta fase do investimento, quer depois, no dia 14 de abril deste ano, na fase da distribuição. Toda esta igreja, todos temos participado. Todos os anos eu dou graças a Deus, a grande maioria, ou quase a totalidade das famílias da igreja participam, quer agora em janeiro, quer depois em abril, ou se fazem representar. E esse é um desafio que eu quero vos colocar neste momento, sendo hoje o último sábado. Aqueles que porventura não participaram, eu não, como veem, não estou a falar em euros, não estou a falar em 1 euro, 10, 100 ou 1000, não estou a falar, ou mais, não estou a falar em dinheiro, eu estou a falar em participar, em ter no nosso coração vontade, pôr nas mãos de Deus e participar. E o que eu valorizei todos os anos e valorizo neste momento é a participação da igreja toda, estarmos todos unidos num propósito. E esse propósito tem dado bons resultados. No fim, também a parte financeira é bonita, mas o que se pede nunca foi isso. E hoje também estou a pedir. Aqueles que não se envolveram até agora, pensem nisso
e envolvam-se no momento da coleta, pondo o compromisso lá. Ou, se porventura não têm neste instante o compromisso e querem fazê-lo, tenham isso no seu coração, encontrem o compromisso e façam-nos chegar às pessoas que são habituais para esta finalidade, para se colocar depois, se calhar, no próximo sábado. Portanto, este desafio que vos queria colocar, vamos passar o seguimento do nosso serviço com a coleta, mas que vou dar a palavra ao irmão Mihai. Então chegou o momento de demonstrarmos a nossa fé e a nossa confiança em Deus através dos dízimos e das ofertas. Por isso peço aos diáconos que façam a recolha. Obrigado. maneira particular, para além das ofertas e dos dízimos, vamos orar sobre o projeto do livro missionário. Oremos. Altíssimo Deus e nosso bondoso Pai, louvado seja o Teu nome pelo privilégio da salvação que dás à Tua Igreja e pela vontade que temos de testemunhar dessa salvação em Jesus àqueles que nos rodeiam. Que possas abençoar os dízimos e ofertas que foram levantados, que eles possam ser empregues no serviço justo da Tua obra. Mas de uma forma particular esta manhã, nós te queremos suplicar, amado Senhor, que possas ser com este projeto do livro missionário, de todas as pessoas que para ele contribuíram e todas as pessoas que nele se vão empenhar de uma forma ativa na sua distribuição, para que seja mais uma arma poderosa da Igreja, pelo poder do Teu Santo Espírito, para levar almas a conhecerem Jesus e a salvarem-se
antes que Ele venha nas nuvens dos céus. É o que te peço e agradeço, no teu santo nome do Salvador Jesus. Amém. E ele estava... pois é, mas isto também é para a internet? Bom, ok. Pronto, acho bem. E então, quando ele virou uma esquina, ele disse assim: olha, estão ali uns meninos a jogar à bola. Eu vou lá ter com eles, pode ser que haja algum que seja simpático e que queira tomar conta de mim. E ele chegou-se ao pé dos meninos e um dos meninos disse assim: ai, cãozinho tão engraçado, coitadinho, parece que está com fome. E continuou a jogar à bola. Quando acabaram de jogar à bola, foram-se embora, cada um para a sua casa, e o cãozinho foi atrás daquele menino que tinha olhado para ele e que tinha sido simpático. Foi atrás do menino a abanar o rabinho e chegou à casa dele e o menino viu pelo caminho: ai, cãozinho tão simpático, e tem uma patinha ferida. Vou pegar nele ao colo e vou levá-lo para a minha casa. Chegou a casa e a mãe, quando o viu com o cãozinho ao colo, diz assim: mas o que é que tu trazes aqui? Oh, mãezinha, é um cãozinho e ele, coitadinho, está ferido, tem uma patinha ferida, vais levá-lo para o sítio onde o trouxeste. Não pode ser, mãe, olha, até está a deitar sangue. Bem, está bem, dá cá o cãozinho que eu vou tratar dele, vamos-lhe dar de comida, mas quando ele estiver bom, ele vai-se embora. Está bem, mãezinha. E assim foi. A mãe tratou-lhe da patinha, deu-lhe comidinha, o cãozinho ficou muito contente e enrolou-se lá num cantinho a dormir. À noite, quando o pai chegou do trabalho, porque a mãe estava em casa porque tinha 2 meninos, eu já vou contar o resto da história. O pai disse assim: está bem,
eu não quero cães cá em casa, mas como ele está doentinho, coitadinho, vamos deixá-lo cá ficar até ele ficar bom. E assim foi. Ora bem, e então vem o resto da história. Na manhã seguinte, o Raul, que era o menino que tinha trazido o cão, era esse o seu nome, Raul, tinha um irmão chamado Marinho, que era mais pequenino do que ele, assim mais ou menos como tu, que estás com muita atenção a ouvir a história. Estou muito contente. E então a mãe, depois da cesta do Marinho, vestiu e mandou para o quintal brincar no quintal, onde eles tinham uma grande bacia cheia de água, e os dois meninos começaram a atirar pauzinhos para dentro da bacia, e o cãozinho, a quem eles deram o nome de Tim, entrava para dentro da água, saía da água, mandava mais um pauzinho, e depois o cão ia lá buscar o pauzinho dentro da bacia da água. E tantas vezes lá entrou que o cão, que era muito sujo, coitadinho, começou a ficar muito limpinho, até já parecia um cão mesmo muito bonito. Mas o que é que aconteceu? A mãe precisava que o Raul, o mais velhinho, fosse fazer um recado ali ao lado a uma vizinha. E ele foi. E enquanto ele foi, aconteceu uma coisa muito esquisita. Sabem o que foi? Foi que, de repente, a mãe começou a ouvir o cão a arranhar a porta da cozinha com as patinhas e depois fugia outra vez para o quintal, para o sítio onde estava a bacia, tornava a voltar para ali, fazia assim com as patinhas outra vez. E a mãe, ao fim de uns poucos de momentos, foi atrás do cão e o que é que ela viu? Que o Marinho, o pequenino, tinha caído para dentro da bacia, estava metade dentro da bacia, metade fora da bacia, e tinha os calções todos rasgados, porque o Tim estava a fazer o quê? E vocês estão a perceber. Estava com os dentes a tentar tirar o Marinho de dentro da bacia, puxando-lhe pelos calções. O Marinho estava inanimado, estava muito mal. Rapidamente a mãe tirou o menino de dentro da água, veio logo um médico que por acaso vivia ali mesmo ao lado e foi lá e depressa o menino ficou bom. E ficaram muito contentes porque o Tim tinha salvo o Marinho de morrer afogado. Quando o pai chegou à noite a casa, ouviu aquela história toda e disse: bem, este cãozinho é um cãozinho fantástico. É um grande amigo nosso e nós não podemos mandá-lo já para fora da nossa casa. Ele vai ficar connosco. E foi assim que um cãozinho perdido, cheio de fome, muito magrinho, muito sujo e em muito mau estado, encontrou um lar porque se tornou o salvador daquela família. E no fim até era um cão muito bonito, como vocês podem ver, era um lindo cãozinho. Um cãozinho maravilhoso que pôde realmente começar a fazer parte daquela família, porque tinha sido o salvador do menino mais pequenino daquele lar. Vocês tenham muito amor pelos animais que Deus pôs connosco. Nós temos que cuidar deles, temos que ser bons para eles, porque em qualquer altura eles podem ser muito bons para nós e até podem alguma vez salvar a nossa própria vida. Mas nós temos um grande Salvador, que é muito mais importante do que tudo isso. Como é que ele se chama? Como é que se chama? Jesus. Esse nosso querido Salvador, que nós queremos que esteja sempre conosco e nos acompanhe sempre na nossa vida, mesmo que sejamos muito pequeninos,
como vocês são. Muito obrigado pela vossa atenção. Vão para os vossos lugares. Vamos fazer agora a leitura bíblica desta manhã, que se encontra no boletim e que se encontra em Atos, no capítulo 16, versos 23 a 31, para aqueles que me queiram acompanhar. Atos 16, 23 a 31. E que nos diz: e havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando o carcereiro que os guardasse com segurança. E no verso 24, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E, acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo o trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Atos 16, 23 a 31.
vezes penso em quem não sou, por vezes sei que tudo perdi, que a vida assim não tem valor, Senhor. E quando a noite embala o céu, em meu rosto uma lágrima de dor, mas sei que um dia eu voltarei para ti. Queridos irmãos, estimadas visitas e também aqueles que nos ouvem através da internet, certamente que este cântico nos preparou o coração e o fez serenar para a mensagem desta manhã, que o Senhor tem para nós. E a pergunta que eu vos faço esta manhã, ao iniciar a nossa mensagem é: será que nós podemos viver na vida de cada dia a salvação com a sua alegria, a alegria da salvação, ou haverá momentos em que isso nos é vedado e porventura até se torna impossível na nossa vida? Na verdade, a realidade da vida do cristão muitas vezes é confrontada com problemas que por vezes ainda se acentuam mais à medida que os anos passam, e a nossa igreja tem uma percentagem significativa de pessoas que já passaram muitos anos na sua vida, e em que as cargas da velhice se multiplicam. Mas será que essa alegria que vem de sermos salvos, justificados em Cristo, e preparados pelo seu Santo Espírito para a sua breve volta, tem alguma coisa a ver com o que nos acontece? Houve um pastor que afirmou o seguinte, muito interessante: as pessoas que sabem que Deus de facto as dirige não estão sujeitas a incertezas, ao pânico e à depressão. Foi um pastor que disse isto. Tem sempre no seu coração a alegria da salvação, sejam quais forem as circunstâncias da sua vida. E isso é corroborado de uma forma muito interessante por um escritor holandês que diz o seguinte, é uma frase muito curiosa: a tristeza e a alegria dependem mais daquilo que somos do que daquilo que nos acontece. E, na verdade, a pergunta que eu faço é: o que somos nós? Sem Deus, somos seres inquietos, angustiados, depressivos. E essa circunstância leva-nos, como já referi, leva-nos à depressão, leva-nos a comportamentos aditivos de toda a ordem, desde as substâncias até aos hábitos, levam-nos, em última análise, muitas vezes até ao suicídio e, porventura, até ao crime. Mas com Deus, as coisas mudam completamente. Com Deus, somos confiantes,
somos alegres e somos vitoriosos em Cristo. Foi essa a experiência de Paulo e Silas na prisão de Filipos, cuja passagem o nosso irmão ancião nos leu esta manhã. Era a segunda viagem missionária de Paulo. E quando naquele tempo em especial, quando um missionário fazia pela segunda vez a sua viagem missionária, passando precisamente pelas igrejas onde tinha passado alguns anos antes, o que é que os irmãos esperam que ele fosse fazer? Era outra vez pregar o Evangelho, certamente, isso teria que ser pregado outra vez, mas o que era importante era fazer o quê? A colheita daquilo que tinha feito anteriormente. E, portanto, Paulo e Silas estavam na expectativa de pensar o que é que nós vamos escolher nesta nossa segunda viagem missionária. Mas eis que acontece uma coisa muito estranha. Quando eles estavam já na ponta noroeste da Ásia Menor, naquilo que hoje em dia é, porventura, mais ou menos, eu estive a ver os mapas, mais uma vez, e mais ou menos o sítio da Turquia, naquilo que ela está, hoje antes era a Ásia onde eles pregavam, e agora é a Turquia, e num sítio que estava já muito perto da Europa. Nós vamos ler em Atos, nos capítulos 16, 6 a 8, passando pela Frígia e pela província da Galácia, fomos impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, tudo regiões daquele lugar, daquela zona, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troas. Irmãos, não acham que isto era motivo de grande, como é que eu hei de dizer, frustração? Então eles iam fazer uma segunda viagem nos mesmos sítios onde tinham passado, passando pelas mesmas igrejas, estavam esperando encontrar os irmãos que tinham visto da primeira vez, a quem tinham anunciado a mensagem, e ficarem felizes com a quantidade de membros que tinham já aquelas igrejas, porque entretanto os anciãos locais tinham continuado o seu trabalho, e eles agora iam colher os resultados, e agora Deus diz, não, vocês fiquem aí quietos, porque não é isso que vocês vão fazer. Não vão continuar a colher os resultados. E tiveram, vemos no verso 9, Paulo teve de noite, o quê, irmãos? Uma visão. E depois desta visão, em que se apresentou um varão da Macedónia e se pôs diante dele dizendo, passa à Macedónia e ajuda-nos. Ora bem, aquilo era um pequeno estreito, mas era o estreito que marcava as suas expectativas. De um lado eles tinham um sítio onde iam poder continuar naquilo que hoje se costuma chamar o bem bom, e agora Deus dizia, não, vocês não vão continuar no bem bom, vocês agora vão atravessar este estreito e deixam a Ásia Menor e vão passar para a Europa. Macedónia era o primeiro país da Europa que deveria ser atingido pela mensagem. E continuando, a passagem é muito rica, nós poderíamos ficar aqui o resto da manhã escalpelizando esta passagem, mas, por exemplo, podemos ver no verso 14, ali encontraram, depois de começarem a pregar, passaram de Troas para Filipos, e aí encontraram uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. Esta mulher transformou-se rapidamente numa das principais ajudantes de Paulo na propagação do Evangelho. Se nós formos procurar as cartas de Paulo, encontramos mais do que uma vez esta mulher com o seu marido,
que eram pessoas importantes na igreja, sob o ponto de vista social. Todos somos importantes, não há ninguém mais importante do que outro, mas eles tinham importância socialmente, tinham dinheiro, podiam ajudar a proclamação do Evangelho através dos seus bens e da sua posição social, e assim o fizeram. Só que, o que é que acontece? No meio de toda esta história, esta mulher convidou-os para casa e ali foram encontrar uma situação singular. Quando a mensagem está sendo pregada, muitas vezes o diabo mete-se um bocadinho pelo meio, misturando a verdade com a mentira e arranjando complicações àqueles que querem dar a mensagem pura da verdade. E nós vemos nos versos 16 a 18 aquilo que aconteceu. E aconteceu que, indo nós à oração, rapidamente eles fizeram em casa dessa mulher uma reunião de oração, indo nós à oração, verso 16, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava: nós, quer o nós, quer ao nós, irmãos. Quem é que ia com Paulo e Silas? Já agora gostava que alguém me respondesse. Embora não seja costume estabelecermos diálogo durante a pregação, mas gostava que alguém me respondesse. Quem era o nós que ia juntamente com Paulo e Silas? Mas se formos ver o comentário, o nós era Lucas, que escreveu os Atos dos Apóstolos. Bom, é isso que Ellen White diz também. Era Lucas que estava juntamente com eles e que escreveu os Atos dos Apóstolos. Ora bem, esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E agora podemos perguntar, mas então isso da mulher dizer que eles eram servos do Deus Altíssimo foi alguma coisa má? Em princípio não. Só que aquela mulher servia a quem? A Satanás. E ao dizer que eram servos do Deus Altíssimo, podia com isso querer dizer também: e eu também sirvo o Deus Altíssimo, aquilo que eu faço também é do Deus Altíssimo. Mas não foi assim que aconteceu. E isto fez ela por muitos dias, verso 18. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela, e na mesma hora saiu. Ellen White tem um comentário muito interessante acerca desta realidade, deste confronto entre os dois poderes, o poder do bem e o poder do mal, Deus e o seu inimigo, e nosso inimigo. Satanás sabia, diz Ellen White, que o domínio estava a ser invadido e recorreu a este meio de se opor à causa de Deus, esperando misturar os seus sofismas com a verdade ensinada pelos que proclamavam a mensagem evangélica. E nós sabemos que os resultados não se deixaram de se fazer sentir imediatamente. Vamos ler a partir do verso 19, já agora. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Nós temos a nossa crença. Acreditamos, ao fim e ao cabo, nos ídolos. Acreditamos nos deuses. Neste caso, acreditavam também no diabo. E eles agora vêm-nos perturbar com as suas crenças. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, como já lemos. E nos expõem costumes que nos não é lícito receber, nem praticar, visto que somos romanos. Os romanos adoravam muitos deuses. Eles agora eram confrontados com um Deus que não era o deles. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe os vestidos, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança.
o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Ora bem, estes açoites não foram dados por judeus. Quantos açoites é que as autoridades judaicas legais, de acordo com a palavra de Deus, isto é complicado, mas era verdade, podiam dar às pessoas? Será que alguém me pode responder? 39, exatamente, muito obrigado. Não mais, nem mais um. Nós podemos ler isso, e vamos ler, não vale a pena, podemos ler isso em Deuteronômio, por exemplo, no capítulo 25 e no verso 3, ou podemos ler em 2 Coríntios 11, 24, em que o apóstolo São Paulo diz que tinha sido fustigado pelos judeus com 39 açoites durante 5 vezes. 5 vezes ele tinha sido fustigado pelos judeus com 39 açoites. Mas neste caso, e podemos ler em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2 e nos versos 2 e no verso 2, 1 Tessalonicenses 2:2, mas havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornámos-nos ousados em nosso Deus para vos livrar, falar o Evangelho de Deus com grande combate. A palavra aqui usada é a palavra agravados. E se formos ver várias traduções da Bíblia, nós vemos que eles foram não só agravados, como ultrajados e maltratados, diz outra tradução. E ainda há uma outra tradução, que é a nossa tradução Bíblia de Estudo Andrews, feita na nossa Universidade de Andrews, e que diz o seguinte: eles foram fustigados com açoites cheios de ódio. Por isso é que o apóstolo São Paulo aqui aos Tessalonicenses diz que foram muito agravados, porque já não eram os 39 açoites da praxe, foram muito mais e com violência, e os açoites eram graves. A pessoa era deitada no chão e depois era fustigada violentamente com varas, até sangrar, até perder os sentidos. E depois foram postos na cadeia. E a cadeia era um lugar tenebroso, diz que foram postos no sítio interior, naquele sítio interior, completamente às escuras, sem nenhuma janela para a rua, no meio das ratazanas, no meio da pior das porcarias, no meio do silêncio tenebroso. Não era como uma qualquer cadeia de uma democracia moderna, como são as nossas, em que são fornecidos livremente bifes com batatas fritas. E tudo isso foi feito antes do simulacro de julgamento. Não chegaram a ser julgados, foram atirados para ali sem ter sido feito nenhum julgamento. E fizeram então uma coisa muito interessante: meteram Paulo e Silas no torno. O torno era um instrumento de tortura muito vulgar no Oriente. Nós encontramos uma referência ao torno em Jó, no capítulo 33 e no verso 11. Vamos ler nas nossas casas depois, se assim o entendermos. Fala-se lá no torno. O que era o torno? O torno são 2 bocados de madeira com umas roldanas, qualquer coisa, nas extremidades, onde eram metidos ou a cabeça, ou as mãos, ou os pés, e depois apertava-se lentamente, mais e mais, até partir o torno, não, os ossos, até partir. E neste caso foram os pés de Paulo e Silas, com o resto do corpo deitado no chão, numa posição completamente desamparada. Queridos irmãos, muitos de nós já passámos por situações de grande stress na nossa vida.
um terrível exame escolar para os jovens, do qual dependia todo o nosso futuro, um longo desemprego, a idade ainda produtiva, uma disputa familiar dolorosa, uma doença com pouca esperança de cura. Qual é a nossa postura? E qual foi a postura de Paulo e Silas no meio daquela miséria toda? Verso 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. Espantou-se. Como é possível, meus queridos irmãos? Comentando isso, o Espírito de Profecia diz: com espanto ouviram os outros prisioneiros os sons de oração e hinos que saíam do pátio interior. Estavam habituados a ouvir gritos e gemidos, maldições e blasfémias, a quebrarem o silêncio da noite. Mas nunca antes haviam ouvido palavras de oração e louvor ascenderem daquela sombria cela. Guardas e prisioneiros se maravilhavam e perguntavam a si mesmos quem poderiam ser esses homens que, com frio e fome, torturados, ainda podiam regozijar-se. Meus queridos jovens, meus irmãos da meia-idade, meus irmãos mais velhos, em que é que eles se regozijavam? Na alegria da salvação. Logo de seguida, e vem-nos a história que nós encontramos a partir do versículo já a partir do versículo 26, será o 28, mas poderá ser a partir já do versículo 26. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, logo se abriram as portas e foram soltas as prisões de todos. Quais prisões? Eles estavam acorrentados ainda mais. As pernas metidas em correntes, os braços acorrentados, tudo se soltou. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Verso 28. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Aquele testemunho, meus queridos irmãos, teve resultados imediatos. A alegria da salvação que Paulo e Silas sentiam na sua vida, mesmo no meio das piores circunstâncias, essa alegria não dependia das circunstâncias, mas dependia daquilo que estava no seu coração. Teve como resultado imediato a conversão do carcereiro, de outras pessoas, da sua família. Maravilhoso. Paulo e Silas todos os dias faziam a sua meditação matinal. Todos os dias fixavam os olhos em Jesus. Ao longo dos anos eu tenho passado pela experiência de fazer cada dia a minha meditação matinal, a nossa meditação com a minha mulher. As meditações matinais nos livros que habitualmente nos chegam começaram a vir para Portugal nos anos 50. E eu tive o privilégio de ter feito desde aí quase que uma coleção exaustiva de todas as meditações. E tenho os livros lá guardados em casa. E o primeiro livro que eu tive foi também o primeiro livro em que eu comecei a fazer a meditação matinal com a minha mulher, depois de nos casarmos. Foi em 1958. Tenho aqui o livro. Ele está aqui. As meditações matinais normalmente eram dirigidas aos jovens primeiro e depois a toda a igreja. E estas meditações de 1958 diziam assim, como título: A vida eterna
é esta. E depois citava a passagem logo no início, São João 17:3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. As meditações matinais de 1958. Faz agora precisamente 60 anos. E há 60 anos eu não sou exemplo para ninguém. Nenhum de nós é exemplo para ninguém. O nosso exemplo é o Senhor Jesus. Nós apenas às vezes podemos refletir palidamente alguma coisa daquilo que o Senhor Jesus nos deu. E eu quero esta manhã dar o testemunho que há 60 anos que a minha mulher e eu, tirando um ou outro dia em que um viajava e não estava presente por qualquer razão, fazemos todas as manhãs a meditação matinal através do livro das meditações. Está aqui o primeiro, em 58, e vou falar do outro já. Irmãos, quero dizer-vos uma coisa. Estes 60 anos de meditações matinais, muitas vezes interrompidas pelos telefonemas dos pais aflitos que pediam socorro para os seus meninos, logo de manhã, fizeram que a nossa fé dos dois se aprofundasse e nos mantivéssemos fiéis no meio das dificuldades. 60 anos juntos, nem sempre é fácil. E então, 60 anos depois, achamos que isso tem sido muito importante para a nossa vida espiritual. Este ano, irmãos, temos umas extraordinárias meditações matinais que eu considero, porque posso falar com razão, porque pelo menos há 60 anos que nós os dois as lemos todos os dias. Estas meditações matinais deste ano são extraordinárias. Elas têm por título, ainda há pouco falava com uma das nossas irmãs da classe, ela estava maravilhada também com as meditações. Estas meditações levam-nos a olhar para Jesus. E eu penso que a irmã Josefa ainda tem algumas lá na livraria e há certamente outras na publicadora. E a pergunta que eu faço, não quer que me respondam. Quem é que tem as meditações matinais deste ano? Elas são baseadas num extraordinário hino. É o hino 360. E nós vamos cantar a primeira estrofe do hino 360, porque é o tema das meditações matinais deste ano, das extraordinárias meditações matinais deste ano. Totalmente incompleta sem a alegria da salvação. Obrigado, minha irmã e minhas jovens. A alegria, queridos irmãos, é um fruto maravilhoso do Espírito. Diz Ellen White, Cristo imanente na alma é uma fonte de alegria. E é um testemunho extraordinário de um comportor. Eu gosto muito dos comportores. São seres fantásticos, trabalhadores fantásticos, alguns têm experiências maravilhosas. Eu nunca me esqueço que sou filho de alguém que primeiro foi comportor. Diz este irmão comportor.
Precisamos de receber o batismo do Espírito Santo e seu poder para desenvolvermos um caráter semelhante ao de Cristo. Só assim, revestidos dos méritos de Cristo, a nossa vida, o nosso testemunho, as nossas orações serão poderosas em Deus. Não ficaremos isentos de dificuldades e desafios, mas estaremos habilitados para os enfrentar. Servir a Deus sem este poder gera uma vida artificial, triste, com algum cansaço e desmotivada. Pelo contrário, servir a Deus com o poder do Espírito transmite-nos alegria e felicidade, tranquilidade e motivação. Este homem não teme o futuro, conhece a Deus, está ligado a Ele e é seu íntimo. É um testemunho extraordinário de um cobertor. E a pergunta que eu faço é: somos nós íntimos de Deus? Passamos nós cada dia tempo de qualidade com Deus e com a sua palavra? Vivemos cada dia a alegria da salvação? Um crente anónimo disse um dia: eu escolho ser feliz porque escolho confiar em Deus. É uma escolha. Escolho ser feliz porque escolho confiar em Deus. E nós poderíamos esta manhã, a hora vai um pouco adiantada, falar das muitas razões que temos para nos regozijarmos. Vou citá-las apenas. Primeiro, na graça de Deus manifestada em Cristo. Diz que Barnabé, em Antioquia, se alegrou nessa graça que levou a muitas conversões. Segundo, temos que nos alegrar em conhecer a verdade. O amor, 1 Coríntios 13:6, diz: o amor alegra-se com a verdade. Alegrar-nos na palavra. Salmos 119:62, que esta manhã já ouvi falarem muito bem na escola sabatina. Alegro-me na tua palavra. Este salmo extraordinário, 119, que é um manancial de alegria cristã. Alegro-me na tua palavra, mais do que se tivesse um grande despojo. Irmãos, aqui faço um pequeno parênteses para os jovens. Será que os nossos jovens têm realmente a alegria da salvação cada dia? E cada dia procuram a palavra para encontrar essa alegria da salvação? Vou-vos contar uma pequena história. Bill era um cristão professo. Tinha sido criado num lar adventista, como muitos de vós, como eu próprio. Mas meteu-se numa série de problemas. Eu vou ler a história, é mais fácil contá-la assim. É um pastor que nos-la conta. E foi parar na cadeia. Meteu-se em problemas, foi parar à cadeia. E o pastor diz que o visitou. E ele me fez um pedido: podia eu dar-lhe uma Bíblia? Havia negligenciado por anos a sua leitura. E agora desejava voltar ao seu estudo. Queria viver para ela, a fim de obter novas forças e que esta experiência jamais voltasse a ocorrer. Esperava que Deus lhe perdoasse e que os outros voltassem a poder confiar nele. E o pastor conclui a história, pequena história, é só isto, mas tem muito significado. Este jovem estava procurando fazer um depósito no banco espiritual depois de ter passado por um colapso na sua vida. E a pergunta é esta: estamos depositando agora no nosso banco espiritual a riqueza necessária para os dias maus que virão? A juventude é uma altura maravilhosa, mas os dias maus vêm de certeza. Eu sei, já lá passei, também já fui jovem. Ou esperamos que nos sobrevenha uma catástrofe para só então depois buscarmos a Deus? É uma pergunta solene. Podemos ainda regozijar-nos no lar cristão, podemos regozijar-nos na contemplação da natureza. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, Salmo 121, e podemos regozijar-nos finalmente na breve volta do Senhor. Não se turbe o vosso coração. Como é que é o resto? Virei outra vez. Amém. Irmãos, muitas vezes também temos que nos regozijar na igreja, na comunhão dos nossos irmãos. Se formos a uma igreja, certas igrejas americanas, sobretudo de pessoas que pertencem à raça negra, vamos encontrar aí pessoas que a cada afirmação do pastor dizem amém. Nós às vezes parece que somos mudos. Diz a palavra de Deus: melhor
é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza se faz melhor o coração. E aqui parece haver um contrassenso. Mas, na verdade, meus queridos irmãos, é muitas vezes através da tristeza e das dificuldades que a nossa vida espiritual se aprofunda e que a nossa alegria da salvação veio ao de cima. E o apóstolo São Pedro diz em 1 de Pedro, capítulo 4, versos 12 e 13, que temos que muitas vezes participar dos sofrimentos de Cristo para podermos verdadeiramente apreciar o que é a vida espiritual e o que é a alegria da salvação. E Ellen White tem um pensamento extraordinário que eu não quero deixar de vos dizer e chamo para ele a vossa especial atenção. Diz Ellen White: quando olhamos para Jesus, quando verdadeiramente olhamos para Jesus, nada é tão emaranhado que não possa ser remediado, nenhuma relação humana é tão tensa que Deus não possa trazê-la à reconciliação e à compreensão. Nenhum hábito é tão profundamente enraizado que não possa ser vencido. Ninguém é tão fraco que ele não possa tornar forte. Ninguém é tão doente que ele não possa curar. Mente nenhuma é tão obscura que ele não possa tornar brilhante. Seja o que for que precisemos, se queremos em Deus, ele há de suprir. Obrigado, irmã. Se alguma coisa nos causa preocupação ou ansiedade, paremos de proclamá-la. Confiemos no Senhor por restauração, amor e poder. Não podemos dizer amém, irmãos? Amém. A maravilha das provas é porque podemos ter com as provas Jesus. E nós vivemos num mundo de sofrimento que não aguenta o sofrimento. Muitas pessoas têm insónias, são provocadas muitas vezes pela idade, pela uma alimentação errada e mal distribuída. Não se deveria nunca comer e só refeições muito curtas e pequenas à noite e até 2 horas antes de nos deitarmos. Só assim podemos ter um bom sono. E qual é a solução? O médico de família é fantástico, irmãos. Ele pode resolver o problema rapidamente e receita-nos uma pastilha. E lá está a solução. Tristeza, desânimo, mais uma pastilha. Angústia, depressão, uma série de pastilhas durante muito tempo. Já foi dito aqui mais que uma vez que os portugueses são os maiores consumidores de ansiolíticos da Europa. E ao longo do meu longo ministério médico, eu tenho encontrado, infelizmente, muitos irmãos que, mesmo sendo fiéis e aguardando a gloriosa esperança, continuam a depender das pastilhas. A solução vem em Salmos, no capítulo 46, no verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E Ellen White diz: para toda a aprovação proveu Deus auxílio. Entrando em comunhão com o Salvador, penetramos na região da paz. Queridos irmãos, a única alegria verdadeira que podemos ter neste mundo é estar com Jesus. Podemos ter outras alegrias, mas são alegrias muito transitórias, que passam, porque a nossa natureza humana é muito frágil. Foi a experiência pela qual passou Davi. Depois do seu grande pecado, ele uma vez escreveu no Salmo 51, que todos nós devíamos procurar saber de cor. Eu estou a tentar fazê-lo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, o resto, e sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Quando nós temos a alegria da salvação no nosso coração, nós podemos verdadeiramente dar testemunho aos outros do que é a nossa fé. Se somos cristãos acabrunhados, depressivos, atrapalhados, queixosos, hesitantes, não podemos de maneira nenhuma transmitir aos outros a alegria da salvação.
E um sábio chinês, já hoje falou nisso também na escola sabatina, fez uma afirmação muito interessante no 2º século a.C. Se hoje não estamos felizes, irmãos, em que dia é que vamos estar à espera de poder ser felizes? Hoje ainda temos tempos de paz. E muitas vezes não testemunhamos da alegria da salvação que enche as nossas vidas. Porventura um dia o faremos no meio das perseguições. Até lá, somos chamados a fazê-lo no fluir diário da existência. No lar, na escola, no trabalho, na igreja, no mundo. No entanto, irmãos, tenhamos cuidado, porque uma coisa é fazer como cristãos, outra coisa é ser cristãos. São duas coisas diferentes. E muitas vezes nós aturdimos a nossa mente com as atividades da igreja. Podem ser fantásticas, muito interessantes, incluindo também grandes atividades evangelísticas, mas dentro do nosso coração nós não estamos verdadeiramente ligados ao Senhor. Isto é uma verdade. Pode acontecer a cada um de nós. E o Senhor Jesus um dia encontrou isso nos discípulos. Os discípulos foram ter com ele e disseram-lhe assim: Senhor, nós fizemos coisas fantásticas, nós até fizemos milagres, nós até fizemos coisas esplendorosas. Jesus ouviu-os calmamente e sabe o que é que lhes respondeu? Encontramos isso no capítulo 10 de Lucas, no versículo 20. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Irmãos, esta é a nossa primeira preocupação. A primeira preocupação das nossas vidas. Saber se os nossos nomes estão escritos nos céus. Queridos irmãos, nós vivemos, muitas vezes esquecemos disso. Sabem biblicamente como é que se chama o dia em que vivemos, irmãos? Sabem? Alguém sabe? Será que me pode responder? Biblicamente, como é que se chama? Vamos considerar o tempo que vivemos. Este dia, este mês. Muito obrigado. Vivemos biblicamente no dia da expiação. O que é que isso significa? Temos que afligir as nossas almas. Temos que nos preocupar em saber se a nossa relação com Cristo é uma relação real. Jesus está no lugar santíssimo do santuário. Em breve o nosso nome, hoje, amanhã, depois, daqui a 1 ano ou 2, passará diante do juiz. Estamos nós prontos para receber Jesus? John Paton foi um missionário extraordinário. Não sei se os jovens o conhecem. John Paton. Vão à internet e procurem. Eu não precisei de ir à internet, porque nesse tempo não havia internet. Mas John Paton foi um dos heróis da minha juventude. Da minha meninice até. Li, em criança, muitas vezes, a biografia dele. O meu pai tinha na sua biblioteca. John Paton foi um escocês que aprendeu teologia, aprendeu medicina e dedicou-se à evangelização. E quando era ainda bastante jovem, dirigiu-se para umas ilhas que na altura se chamavam as Novas Hébridas, no Pacífico Sul, hoje a 2 horas de avião da Austrália, e que tem hoje por nome um país chamado Vanuatu. Procurem também na internet, é fácil encontrar. E aí, quando chegou à ilha principal das Novas Hébridas, ou Vanuatu, ele encontrou uma ilha totalmente povoada de canibais. Sabem o que é um canibal? Um antropófago. Comiam a carne humana dos seus inimigos. Antes depois, toda aquela ilha estava convertida a Cristo
e não havia mais nenhum canibal. Anos atrás eu tive o privilégio de ver aqui nesta igreja um crente originário dessas ilhas. Ele esteve aqui, na escola sabatina. Foi talvez para aqui há uns 50 ou 60 anos, não sei. Por aí já, muito longe, mas esteve aqui. Negro, com uma cabeleira toda hirsuta, encaracolada. Olhando para ele, nós sentíamos bem como era. E John Paton perdeu a sua primeira mulher e o seu primeiro filho, porque morreram enquanto ele missionava aquela ilha. E ele tinha uma grande preocupação. E um dos principais trabalhos que ele fez, ele era um missionário presbiteriano. Eu devo muito aos presbiterianos, porque os meus avós receberam a mensagem da salvação por Cristo Jesus, ainda no século XIX, de missionários presbiterianos que vieram para Portugal, ainda antes da Igreja Adventista ter chegado a Portugal. E nós também, como igreja, também nos devemos muito aos presbiterianos. Esquecemos disso, irmãos. Mas quando a nossa igreja esteve em obras, foi numa igreja presbiteriana, ali na Febe Muniz, onde nós continuámos a fazer os nossos cultos. Ainda se lembram? Já foi há 10 anos, mas aconteceu. Era presbiteriano. Relembro muito essa realidade. E então ele procurou traduzir o Novo Testamento na linguagem dos indígenas daquela ilha, para lhes poder transmitir a mensagem e ensinar melhor até certos termos. E palavras, por exemplo, como crer, confiança ou fé, eles não percebiam o que era isso, ele não conseguia encontrar nenhuma palavra em que na linguagem indígena representasse aquela realidade que é tão importante para nós. Haverá alguma coisa mais importante para nós do que crer, confiar e ter fé? Eu penso que não, irmãos. E ele procurava desesperadamente isso. Até que um dia, ele vinha de uma caçada e traziam às costas, ele e um indígena da ilha, um grande veado para comer. Os irmãos diziam assim, sou ovo-lacto-vegetariano ou até sou vegano, veado. Irmãos, há uma coisa que se chama sobrevivência. Eu e a minha família sobrevivemos na guerra em Moçambique durante quase um ano, a comer sopa desidratada e carne do mato. Não havia mais nada para comer. Sobrevivemos, estamos aqui. Ele então trazia às costas um grande veado. E quando puseram o veado no chão, o indígena que carregava o veado estava completamente espatifado. Deitaram-se numa espreguiçadeira que havia no terraço, com vista para o mar. São hinas maravilhosas, mas aquilo é terrível. Tem tudo de bom e tudo de mau. E o indígena, caindo sobre a espreguiçadeira, escreveu, disse, e o nosso irmão escreveu, o nosso irmão presbiteriano, cair com todo o peso, diz ele assim. Como é bom deixar-nos cair com todo o peso aqui. John Paton, aqui está. Aqui está o sinónimo de fé na língua destes homens. Cair com todo o peso aqui. Irmãos, nós só conseguiremos alcançar a salvação quando cairmos com todo o nosso peso em Jesus. A salvação não vem pelas nossas obras imperfeitas. Ele tira de nós, Cristo, a culpa do pecado, dá-nos a salvação e com ela a alegria da salvação. Volto a lembrar, irmãos, a terminar, vivemos no dia solene do juízo investigativo. Quer nós queiramos, quer não, vivemos no dia da expiação. Vivemos no dia do juízo investigativo. Em breve o nosso nome pode passar diante do juiz. Vivamos cada dia lançando todo o nosso cuidado, todas as nossas preocupações, toda a nossa fé em Jesus. Como eu dizia na história das crianças, pedindo a Jesus que nos leve ao colo, que esteja sempre conosco. Em breve, irmãos, nós estaremos junto ao mar de vidro,
cantando com Cristo a alegria da salvação, que nenhum de nós falte à chamada. Amém. Para finalizar o culto divino, vamos entoar o hino 235. Amado Senhor, bom Pai Celeste, muitas graças te damos, Senhor, pela alegria da salvação. Muito te agradecemos, Senhor, porque embora sendo nós pecadores, tu vieste precisamente a este mundo para salvar e para chamar os pecadores ao arrependimento. Que cada um de nós, cada dia, possa arrepender-se dos seus pecados e das suas faltas. Que cada dia possamos lançar toda a nossa ansiedade sobre Jesus, porque Ele tem cuidado de nós. E que não venha longe o dia da tua volta, Senhor. E que todos nós, aqueles que aqui estivemos, e aqueles que porventura nos tenham ouvido e visto através da net, todos nós possamos estar contigo na eternidade. É o que te peço, no santo nome do Salvador Jesus. Amém.